Olá a todos, meu nome é Elizabeth Castellon Conquivitz, eu sou médica, neurologista, psiquiatra, professora associada da Universidade Federal da Grande Dourados. Esse vídeo ele está complementando um vídeo que eu acabei de fazer e aí eu vi que eu não falei uma coisa que era importante, que é sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E eu vi que eu tentei explicar o que o TOC não é, porque às vezes a gente acha que as nossas manias, mania de limpeza, mania de checagem, para ver se eu apaguei a luz, ver se eu desliguei o fogão, que tudo isso é TOC. Não, isso não é TOC. Para ser TOC, transtorno obsessivo compulsivo, eu tenho que ter uma dúvida, um pensamento que fica o tempo todo na minha cabeça, horas e horas e horas, fazendo com que eu repita o ritual. Então eu lavo a minha mão 40 vezes, eu fico 2 horas tomando banho, eu tomo 7, 8 banhos por dia. Então isso é TOC, é essa quantidade, a dimensão em termos de tempo que eu gasto com aquilo, mas também em termos de angústia que aquilo me causa, sofrimento que aquilo me causa, e também em termos da disfunção, o quanto aquilo atrapalha a minha vida. Eu queria explicar algumas coisas assim, como é que eu vou diferenciar o TOC, por exemplo, do delírio. O delírio, que é uma crença, o que é o delírio? O delírio é uma crença errada, é uma crença enganosa, da qual, porém, eu não consigo me afastar, mesmo que eu tenha todas as provas do contrário. Então eu tenho a crença de que a máfia me persegue, o Papa me persegue, ou existe todo um conjunto, uma conspiração contra mim, ou eu tenho a crença de que eu estou toda contaminada, tem bichos crescendo no meu corpo. Então o delírio, ele é sempre uma crença falsa, uma crença errada, ou, por exemplo, um delírio bizarro, eu acredito que eu seja Deus, eu sou Deus, eu sou uma enviada de Deus, então por isso, e mesmo assim eu tenho que trabalhar, eu tenho que comer, mas mesmo assim eu sou Deus, enfim. Então, no delírio, eu acredito naquilo. Então, às vezes a gente tem uma dificuldade em diferenciar o toque do delírio, tá? Mas no toque eu também tô acreditando em umas coisas. Eu acho que se eu não tocar a sua mão, você pode morrer, ou você pode ter uma doença grave, ou alguma coisa errada pode acontecer. No toque, na enorme maioria das vezes, a gente tem uma coisa que se chama insight, crítica. Então, eu sei que aquilo não tem nada a ver. Ainda que essa crítica às vezes oscile, eu falo, não, eu sei que não tem nada a ver, mas eu preciso. Ou às vezes a criança não consegue ter tanta crítica assim. Mas é diferente do transtorno psicótico. Normalmente, então, como é que eu diferencio? Pela crítica que a pessoa tem, que pode oscilar, os graus de crítica podem oscilar, mas é bem diferente do delírio, que não tem crítica nenhuma. A segunda coisa é que nos transtornos psicóticos, normalmente eu tenho alterações de pensamento também. Então eu posso ter um pensamento, e isso já é uma coisa mais para o psiquiatra diferenciar, mas é um pensamento, eu tenho saltos associativos, eu começo a falar de uma coisa, eu estou falando de outra, eu misturo as coisas, então o meu discurso não é lógico, o meu discurso não é coerente. Não é? E eu tenho também com frequência alucinações auditivas, eu ouço vozes, eu vejo coisas, isso tudo a gente não tem no toque. Então o toque é diferente de uma mania de limpeza, uma pessoa mais sistemática, vamos dizer assim, ou mais organizada, ou menos flexível, mais rígida, mas isso não é toque. E também o toque não é o transtorno psicótico. A outra coisa que o toque não é o autismo. O toque pode aparecer em crianças com autismo, em pessoas do espectro do autismo, adultos do espectro do autismo, mas o espectro do autismo se caracteriza obrigatoriamente por uma dificuldade muito grande na socialização e na comunicação. Então, eles podem vir juntos, mas não é porque a pessoa tem essas determinadas, que ela tem toque, que ela tem autismo, não é porque ela tem autismo que ela tem toque, são coisas separadas, é isso que eu estou tentando explicar. O autismo, por exemplo, eu falo assim, meu filho, ele emparelha as coisas, ele gosta de emparelhar. Isso pode acontecer, é uma forma de brincadeira estereotipada no transtorno do espectro do autismo, mas isso não é toque. São coisas bem separadas na sua essência. O autismo é uma dificuldade de comunicação e de socialização, de interação social, da reciprocidade social.
E o toque, ele não tem nada a ver com isso, a pessoa não tem esse problema. O problema do toque é que ele está preso nas obsessões e nos rituais. Então eu pretendo também fazer um vídeo falando sobre essa questão do toque, do autismo, mas já deixando claro aqui que são duas coisas bem diferentes. Outra coisa bem atormentadora é você confundir o toque com algum tipo de perversão sexual, vamos dizer, né? Perversão é uma palavra não é uma palavra médica, é um termo moralmente carregado. Médico a gente chamaria de parafilia. Então, por exemplo, eu tenho o fetiche, não sei, eu quero transar com pessoas mortas, necrofilia. Eu quero transar com animais, zoofilia. Ou eu quero transar com crianças, pedofilia. O que acontece aqui no toque é que eu posso ter um pensamento, e isso é muito associado a muito sofrimento. Eu tive um pensamento, passou pela minha cabeça, eu vi o caixão de uma pessoa e passou pela minha cabeça transar com aquela pessoa morta. Essa imagem não me causou excitação sexual verdadeira. Foi um pensamento estranho. Mas esses pensamentos estranhos, eles passam na nossa cabeça o tempo todo. Eu posso ter pensamentos estranhos. Eu estou andando de carro e passou pela minha cabeça atropelar um ciclista. Ou passou pela minha cabeça saltar do carro e pular. Isso pode acontecer. A questão do toque é que, de repente, esse pensamento passa e ele atravessa uma barreira. A gente tem circuitos frontoestriatais que causam essa inibição. Eles são responsáveis por inibir. Ou seja, fazer com que o pensamento ou não adentre a minha consciência, ou se ele adentrar, ele não vai ter tanta relevância, ele não vai ter tanta importância. No toque, por algum motivo, esse circuito falha e o pensamento vai lá, ele entra e empaca. E ele ganha uma relevância, uma saliência que ele não deveria ter. E aí eu paro. Meu Deus, eu tive o pensamento de que eu iria transar com a pessoa morta. Será que eu sou? Então eu tenho necrofilia, eu não tenho necrofilia? Ou eu vi o meu gato e passou pela minha cabeça transar com o meu gato. Então eu sou perversa. E aí eu começo com a dúvida. Eu começo com essa coisa de que eu não posso ver o gato, será que eu peguei no gato e será que eu senti alguma coisa? E aí eu começo, aí aquilo ali vira um tormento. Por que não é parafilia? Na parafilia, eu tenho uma excitação sexual que é verdadeira. Então, se eu sou pedófilo, eu tenho fantasias sexuais com crianças que são muito fortes. E não é só o fato de eu ter fantasia sexual com criança, é que eu só tenho fantasia sexual com criança. A minha preferência por criança é assim, é muito, 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 muito maior do que por uma pessoa adulta. Eu posso até vir a transar com uma pessoa adulta, se tá, tudo bem, mas o meu negócio é criança, criança, criança. Então é bem diferente assim, eu tenho um prazer muito grande associado a isso. Não é um pensamento que fica se repetindo e que me atormenta e que me gera dúvidas. Eu não tenho tanta dúvida, eu tenho prazer. Claro que eu escondo porque eu sei que não pode. Mas o prazer que eu tenho para mim é muito nítido. Então a gente chama isso de ego sintônico. Eu sei que eu sou assim mesmo. Eu sou assim, é disso que eu gosto, eu sei que é disso que eu gosto. Mas claro, eu escondo, tem todas as questões morais, isso me deixa com dúvida, mas é diferente do toque. O toque é um tormento que eu falo, meu Deus, mas eu sei que eu não gosto, eu sei que não tem nada a ver comigo, mas aquilo fica voltando. Ou eu não posso ver uma faca que eu acho que eu posso dar uma facada no meu filho ou numa pessoa. Mas eu sei que eu não quero dar uma facada, então não é um transtorno psicótico que eu estou me sentindo ameaçada e que eu vou dar uma facada. Esse reconhecimento, esse saber que aquilo não tem nada a ver. Então isso diferencia o toque, tanto do transtorno psicótico, que foi um exemplo, mas também, como eu falei, das parafilias, né? Ou de eu ter, por exemplo, alguma compulsão. Eu tenho compulsão por jogo ou por alguma coisa. Quando eu tenho um transtorno compulsivo, eu gosto de fazer aquilo. Eu gosto de jogar. Ou eu gosto de olhar vídeo pornô. Eu gosto seja lá do que for, que me cause esse comportamento de adição. Existe um prazer no comportamento em si. Acaba gerando sofrimento porque está demais. Mas o comportamento em si me gera prazer. Então é claro que nem sempre vai ser fácil fazer esse diagnóstico diferencial, isso é uma coisa que com certeza exige avaliação profissional, mas eu quis fazer esse vídeo só para reduzir um pouco a angústia da pessoa, de falar, será que eu tô ficando louco? Ou será que eu gosto mesmo daquela fantasia sexual louquíssima, estranha que está em mim? Será que eu tenho vontade mesmo de ter sexo com criança? Então não é isso, não é parafilia, é toque. Procure ajuda, tem ajuda, dá para resolver. É isso.